O que será que é melhor para a sua reserva de investimentos? Fundo IPCA, fundo pré-fixado ou fundo Selic? Eu tenho recebido muitas dúvidas das pessoas sobre o que fazer com a sua reserva nesse momento de grande volatilidade da bolsa, seja uma reserva de emergência, seja uma reserva de oportunidade, para você poder aproveitar algumas quedas de preços e quedas de ativos na bolsa de valores, principalmente ações, fundos imobiliários e ETFs. E pensando em tudo isso, quais são as melhores opções de fundos de investimento para você deixar o seu dinheiro em uma reserva desse tipo? Será que é o fundo que tem muito investimento pré-fixado? Será que é o fundo que tem muito investimento atrelado, indexado ao IPCA? Ou será que é o fundo que investe no Tesouro Selic? É sobre tudo isso que eu vou falar no vídeo de hoje para te ajudar a entender melhor o que fazer com a sua reserva. Antes de começar o vídeo, se você caiu agora no canal, não sabe quem eu sou, não sabe quem é o Yubi, que é a empresa que dá nome aqui do canal do YouTube, muito prazer. Meu nome é Bernardo Pascovitch, eu sou fundador do Yubi, que é o maior buscador de investimentos do Brasil. Uma plataforma totalmente gratuita para você encontrar, comparar e escolher a melhor opção em renda fixa, renda variável e fundos de investimento. A gente tem mais de 5 mil investimentos atualizados em tempo real. Dá uma olhada aí que você vai gostar muito. Aqui no YouTube eu faço vídeos com especialistas, comento sobre investimentos. E no meu Instagram eu faço bastante conteúdo e inclusive todo dia à noite eu faço um resumo com Bernardo. É o resumo dos investimentos no Brasil e no mundo que afetam o seu dinheiro. Me segue lá no Instagram, @BernardoPascovitch. Então vamos lá, começando aqui o papo sobre reserva e fundos de investimento. Quando a gente pensa em reserva, então antes de analisar os fundos propriamente, quando a gente pensa em reserva, alguns elementos muito importantes têm que vir à sua cabeça e você tem que pensar e analisar. Primeiro ponto aqui importante é que a reserva de emergência ou a reserva de oportunidade tem que ter liquidez diária. Você precisa poder resgatar aquele dinheiro a qualquer momento, se for necessário, se for preciso. Seja por conta de um imprevisto, uma emergência, ou seja por uma queda de preços, uma oportunidade de investir em alguns ativos, você quer resgatar imediatamente e comprar aquele investimento ou usar aquele dinheiro. Então, primeiro ponto, a sua reserva tem que ter liquidez diária. Segundo ponto, a sua reserva tem que ter uma alta previsibilidade. Você não quer colocar o seu dinheiro, colocar, por exemplo, R$1.000, e aí quando for precisar do dinheiro para uma emergência ou para uma oportunidade, você vai ter R$700, R$600, ou seja, o dinheiro diminuiu. Você não quer isso, porque nesse caso você teria uma alta imprevisibilidade, totalmente o oposto do conceito de reserva. Então o segundo ponto é você quer ter previsibilidade. Se você quer ter previsibilidade, o terceiro ponto é que você quer segurança. Porque quanto maior a segurança, maior a previsibilidade do seu investimento. Também menor a rentabilidade potencial, ok, mas aqui é assunto para um outro vídeo. O que eu estou falando aqui é, se você quer ter previsibilidade, você também quer ter uma grande segurança no investimento, porque você não quer perder. E aí, se você quer previsibilidade, que é o item número 2, e segurança, que é o item número 3, o item número 4 é você precisa focar em um investimento conservador. Nada de renda variável, nada de investimentos que possam perder valor, nada de investimentos arriscados. Você quer investimentos seguros, conservadores, que ok, tem uma baixa rentabilidade, mas sempre acima da inflação. Isso forma a sua reserva, isso é o conceito, ou esses são os elementos que formam a sua reserva. Recapitulando então, liquidez diária, previsibilidade, segurança e conservadorismo. São os 4 pontos principais de uma reserva de emergência ou de uma reserva de oportunidades. Legal, entendidos esses 4 elementos que formam a reserva de emergência, agora sim dá para analisar os 3 tipos de fundo de investimento. Seja o fundo investido em IPCA, seja o fundo investido em pré-fixado ou o fundo investido em Tesouro Selic. Vai dar para analisar melhor esses fundos com relação aos 4 elementos que eu passei para vocês. Mas aqui um ponto muito importante antes de entrar nos fundos especificamente. Por que será que eu estou falando em fundo de investimento para investir nesses ativos, ao invés de investir diretamente no Tesouro Direto? Ao invés de usar os títulos públicos por meio do programa do Tesouro Direto para fazer esses investimentos? Porque existem fundos de investimento que investem nos mesmos títulos do Tesouro Direto. Não é pelo Tesouro Direto, porque o Tesouro Direto é um programa para pessoas físicas, mas são títulos públicos, pré-fixados, indexados à inflação, IPCA e Tesouro Selic, mas na forma de um fundo de investimento.
Pô, Bernardo, mas qual que é a vantagem de eu abrir uma conta, de eu investir por meio de um fundo de investimento, se eu posso ir lá diretamente no Tesouro Direto e fazer o meu investimento? Pois é, aqui que é o centro de tantas dúvidas que a gente tem recebido. Os fundos de investimento que oferecem essa possibilidade de investir em títulos públicos não cobram taxa. Eles são taxa zero e, consequentemente, não existe a taxa de custódia da B3 de 0,25% ao ano sobre os seus investimentos. Quando você investe no Tesouro Direto, em qualquer título, você paga uma taxa de 0,25% ao ano sobre todo o seu investimento. Quando você investe por meio de um fundo de investimento, vários fundos isentam essa taxa. É uma estratégia de marketing, uma estratégia de capturar e de ter mais clientes, mas isentam dessa taxa. Por isso que muita gente tem preferido utilizar um fundo de investimento para sua reserva, ao invés de investir diretamente no Tesouro Direto. Feita essa ressalva aqui muito importante sobre a característica de um fundo de investimento, e aí entendendo que você precisa obrigatoriamente de um fundo de investimento com taxa zero para sua reserva, nada de investir em fundo com taxa, senão a sua reserva vai ser comida pelas taxas de administração, taxa de performance desse fundo. Vamos lá então analisar os tipos de fundos que existem para sua reserva. Primeiro que eu mencionei, fundo IPCA, o fundo que investe fortemente em IPCA ou em títulos indexados ao IPCA. No caso do IPCA, ele cumpre um objetivo muito interessante para quem quer investir no longo prazo. Porque quando você tem uma remuneração atrelada ao IPCA, que é o indicador oficial da inflação no Brasil, e você ganha acima do IPCA, significa dizer que você está ganhando mais do que a inflação, você está sempre blindado e protegido da inflação. Por isso é muito interessante você investir em um fundo que tenha vários ativos indexados ao IPCA para sempre estar acima da inflação, pensando no longo prazo. Mas quando a gente pensa em reserva, não é tão interessante. Sabe por quê? Porque os títulos que são indexados ao IPCA, eles variam o IPCA, então pegam a variação do IPCA, e tem também um componente pré-fixado, então é IPCA mais 1, IPCA mais 2, IPCA mais 3. Não o fundo de investimento em si, porque o fundo não tem nenhuma rentabilidade prometida, mas os ativos investidos por esse fundo costumam ter esse tipo de rentabilidade, IPCA mais alguma coisa, IGPM mais alguma coisa. Então tem um componente pré-fixado. Quando existe um componente pré-fixado no investimento e você quer resgatar antes do vencimento, e aí lembra do primeiro aspecto que eu falei para você da sua reserva, você tem que ter liquidez diária, você tem que poder resgatar a qualquer momento. No caso do pré-fixado ou de títulos que têm um componente pré-fixado, esse é um grande risco. Você resgatar antes do vencimento um título pré-fixado faz com que você tenha que analisar a curva do investimento e a marcação a mercado. Marcação a mercado, basicamente, ou em termos muito simples, é quanto que o mercado paga por esse título naquele dia que você quer vender ou que você quer comprar, e não no dia do vencimento, que é o que você teria de rentabilidade se esperasse até lá, se esperasse até o final do prazo de vencimento. Então, resgatar antes significa que você pode perder dinheiro. Resgatar um título pré-fixado antes do vencimento significa que você pode perder dinheiro. Coloca isso na sua cabeça e nunca mais esqueça disso na sua vida. Seja um investimento totalmente pré-fixado, seja um investimento que tem um componente pré-fixado. Que é isso? IPCA mais alguma coisa pré-fixada. IGPM mais alguma coisa pré-fixada. Já vi até CDI mais alguma coisa pré-fixada. Sempre que tiver um componente pré-fixado, você pode perder dinheiro se resgatar antes do vencimento. E, portanto, não serve ao item número 1, que era liquidez diária. Quer dizer, tem liquidez diária, mas você pode perder dinheiro se resgatar antes do vencimento. E também não serve ao número 2, que é a previsibilidade, porque você não sabe exatamente quanto que vai poder resgatar, já que pode perder dinheiro, já que pode resgatar um valor menor do que você colocou. E não serve também ao item número 3, que é justamente aquela segurança. E também não serve ao número 4, que é o conservadorismo. Por tudo isso que eu falei aqui, um fundo de investimento que tenha muitos ativos em IPCA mais um componente pré-fixado, ou já aproveitando aqui que é a mesma explicação, um fundo pré-fixado somente, esses dois fundos não servem ao seu propósito da reserva, porque podem fazer, mais uma vez, com que você perca dinheiro e que você não tenha essa grande segurança necessária para a sua reserva. Se eu falei 3 tipos de fundos, IPCA, pré-fixado e Selic, e os 2 primeiros não servem, nem o IPCA, nem o pré-fixado, opa, olha o dedo que sobrou,
Sobrou então somente o fundo que investe em Tesouro Selic, ou fundos que investam em títulos indexados ao CDI ou indexados à Selic. São os famosos fundos DI. Mas eu quero falar especificamente sobre os fundos Selic, porque são esses fundos com taxa zero que são mais vantajosos do que você investir diretamente no Tesouro Selic, por conta da isenção, a falta dessa taxa de custódia da B3 de 0,25% ao ano. No caso do fundo que investe no Tesouro Selic, ou Fundo Selic, cumpre exatamente os 4 requisitos que eu te falei no começo do vídeo sobre a sua reserva de emergência ou a sua reserva de oportunidade. Você quer ver só? Antes disso, uma rápida explicação sobre o fundo Tesouro Selic. É um fundo que investe só em Tesouro Selic, que é o título público mais seguro que tem. Ele é totalmente pós-fixado, ele faz exatamente a variação da taxa Selic. Não tem nenhum componente pré-fixado, não tem nenhum componente de risco que possa fazer você perder dinheiro se resgatar antes do vencimento. Ele segue diariamente a variação da taxa Selic, que todo dia é acumulada e todo dia tem uma rentabilidade. Quando você olha uma rentabilidade dessa num gráfico, é uma rampa. É uma rampa com uma inclinação pequena, mas é uma rampa de inclinação e sempre tem uma valorização. Por isso que é muito interessante o fundo que invista em Tesouro Selic, porque ele cumpre o primeiro requisito da liquidez diária. Você pode resgatar quando quiser o seu dinheiro, seja para emergência, seja para oportunidade, que você não vai perder dinheiro. Segundo ponto que eu mencionei é a previsibilidade. Você tem uma previsibilidade de sempre ganhar dinheiro e não perder dinheiro. Não tem aquele componente de risco de saber, ai meu Deus, será que eu vou ganhar? Será que eu vou perder? Terceiro ponto aqui é grande segurança. Se tem liquidez diária, tem previsibilidade, também tem uma grande segurança. Você pode ficar seguro, tranquilo. O dinheiro vai render todos os dias, você vai poder resgatar quando quiser. Você não vai resgatar menos do que você investiu. E quarto ponto aqui é justamente o item que eu falei para você sobre ser conservador. É o título mais conservador que tem do Tesouro Direto, é o título mais conservador que tem de investimentos praticamente, é um título bastante seguro, é um título bastante previsível, tudo aqui que eu falei para você, ele cumpre esses 4 pontos. Então a partir de agora, quando você pensar em fazer investimento para a sua reserva de oportunidade ou para a sua reserva de emergência por meio de um fundo de investimentos, você já entendeu que existem sim vantagens em se utilizar um fundo de investimento. Mas não pode ser qualquer tipo de fundo não. Precisa ser um fundo que invista no Tesouro Selic. Não pode ser um fundo que invista em IPCA ou em títulos indexados ao IPCA ou IGPM, que são os 2 principais indexadores da inflação no Brasil. E também não pode ser um fundo que tenha muito papel pré-fixado, porque existe esse grande risco da marcação a mercado de você perder dinheiro e se resgatar antes do vencimento. E como é um fundo de investimento, como o fundo de investimento não tem o fundo em si um vencimento, sempre que você quiser resgatar o seu dinheiro do fundo, existe esse risco de ter uma grande volatilidade e de você perder dinheiro. Portanto, pense sempre nisso. Pré-fixado ou componente pré-fixado é risco de você resgatar antes do vencimento. Prefira sempre então o Fundo Selic para sua reserva. E aí, o que você achou? Você já sabia de tudo isso? Você não sabia? Comenta aqui embaixo para eu saber e para eu entender se esse vídeo foi útil para você. Aproveitando aqui, deixe o seu like no vídeo, isso é muito importante para mim, muito importante para todo mundo aqui no IAB. Não custa nada para você, mas ajuda a gente a crescer cada vez mais e ajuda o YouTube a entender que você gosta do nosso conteúdo. Se inscreve no canal também se você não é inscrito ou inscrita, ativa o botão das notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, um abraço, tchau! Tá aparecendo aqui ao lado um vídeo que eu fiz sobre títulos de renda fixa interessantes para você investir nesse momento de crise. Clica aí para assistir que você vai gostar muito.